Oi, oi, pessoal. Vamos só esperar a turma chegar aí para a gente começar. Bacana? Tchuru, 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 tchuru. O pessoal chega. Vamos aguardar um tiquinho. Isso aí, vamos chegando. Vamos chegando. A gente já começar, pessoal. Só mais um, dois minutinhos. Já começamos? E aí, como é que vocês estão, meninas? Estão ouvindo bem? Tá tranquilo? Bom, eu vou justamente falar um pouquinho sobre dicas, né? De como que a gente consegue se organizar melhor financeiramente, né? Eu vou começar falando um pouquinho sobre mim. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Noronha e desenvolvo soluções no intuito de ajudar as pessoas a se desenvolverem, facilitar a vida delas, porque eu já trilhei um caminho. Então, eu quero facilitar, simplificar a vida das pessoas. Então, por meio de atalhos, por meio de dicas, a gente consegue facilitar muito o percurso que cada um pode percorrer, de acordo com o seu objetivo, obviamente. Né? Qual que é a ideia aqui hoje? Finanças é um assunto que está em alta, né? A gente tem dificuldades, o momento de crise está exigindo um controle maior, um planejamento melhor, ações diferentes que a gente não estava acostumado, né? Então, qual que é o meu grande propósito? É ajudar as pessoas a poupar tempo e dinheiro. A gente consegue realmente se dedicar para aquilo que é importante para cada um. Seja a sua família, seja o seu lazer. E quando a gente está mais feliz, a gente acaba tendo mais sucesso na nossa vida. Só uma dica, pessoal. Precisando de qualquer coisa, já vai deixando seus comentários, as suas dúvidas, questionamentos, que a gente já vai colocando no meio da conversa, tá legal? Então, o que eu me recordo muito nitidamente de quando eu era criança, por exemplo? O meu pai, ele era bancário e viajava todo dia para outra cidade. E nisso ele falava que, pelo tanto que ele rodava, se ele economizasse 1 centavo no preço do combustível, ele conseguia tomar a cerveja dele no final de semana. E em casa, a gente sempre teve aquela coisa de ter que escolher o que fazer com o dinheiro. Porque não dava para fazer tudo. Então a gente tinha que ficar escolhendo. Exemplo clássico, que isso aí durou anos e anos. O guarda-roupa dos meus pais era 2 estantes, com um cabo de vassoura em cima, que era o cabideiro deles. E todo ano a gente ficava pensando, nós vamos colocar um armário no quarto, ou vamos fazer uma viagem? E aí a gente sempre escolhia a viagem. Por quê? Era um negócio que dava mais prazer para a família toda, ao invés de uma coisa tão funcional. Então, a gente, obviamente, no dia a dia, a gente acaba tendo que fazer essas escolhas. Então, como que a gente faz para esticar o nosso dinheiro, né? Para que a gente consiga fazer tudo aquilo que a gente quer. Então, basicamente, a gente tem que começar a entender o que está acontecendo na nossa vida financeira. Como é que estão as nossas receitas, as entradas de dinheiro? Como é que estão as saídas? Se a gente tem dívida? E como que a gente consegue mexer nisso daí?
Primeira coisa, então, é a gente fazer um diagnóstico. E aí, eu já vou deixar um brinde para vocês aí. No link da minha bio, tem uma planilha de mapeamento da lucratividade. É só você acessar lá e pedir que eu mando para vocês. Por que eu chamo de lucratividade? Porque numa empresa, a gente quer aumentar os lucros, né? E o que é o lucro? É a diferença entre o que entra e o que sai. E a gente tem que tratar a nossa vida pessoal, da família, como uma empresa. Por quê? Todos têm que estar em conjunto, em prol de um mesmo objetivo, e, na verdade, é um bolso só. Só que ao invés da gente chamar de lucro, a gente quer o quê? O saldo. A gente quer que sobre dinheiro no final do mês. Para a gente passear, para trocar de carro, de celular, fazer as coisas que são importantes para a gente. Então, eu usei esse termo, mapeamento da lucratividade, para a gente definir o nosso cenário. Você pode usar para a sua empresa, para a sua vida pessoal, para a sua família, do jeito que achar melhor, tá? Mas basicamente lá o que ela tem? Descrito o quanto que você ganha, o quanto que você gasta e se você ainda tem alguma dívida. Esses 3 pontos é que são importantes a gente observar. A receita, eu sei que está bagunçada nesse cenário e pode não estar sendo suficiente para pagar as despesas, né? Mas vamos pensar que o ideal é que as despesas sejam menores do que as entradas. Por quê? Se eu gastar mais do que entra, eu vou estar sempre devendo. Isso acaba virando uma bola de neve. Então a gente às vezes tem que recorrer a um empréstimo, ou então uma conta atrasa e eu tenho que pagar juros. E esse tipo de coisa não traz retorno nenhum. Juros, qualquer que seja, tarifas, não traz retorno algum. Ou seja, vira bola de neve. E às vezes a gente tem que pegar dinheiro emprestado, pagando mais juros para cobrir aquele buraco. Então realmente vai virando bola de neve. Tá certo? Então, a receita, eu não quero entrar muito nesse aspecto hoje. Eu quero mais falar sobre as despesas. Tá? Então, vamos analisar as despesas. A gente deveria saber, né, o que está gastando e com o quê. Por quê? Tem determinadas contas que ocorrem todo mês. É a conta de energia, conta de gás, um aluguel ou um condomínio. Sempre a gente tem que gastar com essas coisas. Então, por mais que elas variem, né, que varie o valor delas, elas sempre ocorrem. E outra, que a gente tem que ficar muito esperto. Quais são aquelas contas que normalmente a gente paga uma vez por ano? IPTU, IPVA, os impostos de uma maneira geral, né? Só que não é porque a gente paga uma vez por ano que eu não tenho que vir poupando todo mês. Por quê? Senão na hora que chegar e tiver que pagar, se você não tiver o dinheiro, você vai ter que parcelar. E esse parcelamento tem juros embutidos. Porque senão, eles não dariam desconto para você pagar à vista. E eu sempre ouvi dos meus pais e uso essa máxima que é o quê? Com dinheiro na mão, você faz melhor negócio. Você negocia, você pede desconto. Então, tendo o dinheiro na mão é melhor. Por quê? Eu lembro que os meus pais, eu já tinha mais de 10 anos, que eles começaram a largar a mão do famoso consórcio. Para quem não lembra, o consórcio era uma forma de você fazer um parcelamento de um bem, uma televisão, uma cassete na época, né? Uma geladeira. Aí você vinha pagando e corria a chance, a sorte, né, de você ser contemplado. Ou seja, você não precisava pagar ele inteiro para você ter o bem. Essa modalidade meio que caiu em desuso. Mas o que acontecia? Você pagava pelo menos o dobro do valor do bem.
Ou seja, se eu tivesse guardado o mesmo dinheiro antes, na metade do tempo eu tinha certeza que eu teria o bem na minha casa. Porque se fosse igual o meu pai, que nunca tinha muita sorte, ele sempre era um dos últimos contemplados. Ou seja, ele perdia só tempo e dinheiro. Então a gente entender como é que estão essas finanças nos ajuda a tomar melhores ações. Né? Então, como é que tá as nossas despesas? Está indo aonde? Eu tenho dívida. Quanto que eu estou pagando de dívida? Ou eu não estou pagando? Qual é os juros que está incidido nessa dívida? Por quê? Toda dívida não paga, ela recebe juros e aumenta o valor. Então, vai virando, como eu falei, bola de neve. Agora, quais das dívidas eu tenho que pagar primeiro? Qual é aquela dívida que eu não posso deixar de pagar? Exemplo, cartão de crédito. O cartão de crédito é uma taxa de juros absurda. Então, se tiver alguma coisa para você deixar de pagar, que não seja o cartão de crédito. Em compensação, você já reparou quanto que é o valor dos juros de uma conta de energia, uma conta de água? Os juros dele é super baixo. Então, se você tiver que escolher, escolha aquela que tem menor taxa de juros. Porque a chance de você se enrolar é menor. Então, a gente tem que ter uma certa malícia até para escolher qual que eu vou deixar de pagar. Para eu priorizar aquelas que têm maior juros. E aí a gente tem que, às vezes, recorrer a um financiamento. Seja bancário, seja com um amigo. Só, por favor, fuja de agiota, gente. Né? Por quê? As taxas de juros que eles cobram e o risco que você corre depois dele te tomar um bem, alguma coisa assim, é absurdo, então não compensa esse risco. Então, por favor, fuja de agiota. Né? Então, eu comentei sobre priorizar. Então, eu já falei um pouquinho sobre as dívidas. Agora, quando a gente mapeia a nossa lucratividade, a gente sabe também o que está gastando com o quê. E tem algumas coisinhas que às vezes a gente não se liga, mas que são os famosos ralo aberto, que fica escorrendo aquela água. Né? A gente não sabe para onde vai o dinheiro. Então, primeiro, você anota tudo que você gasta? Você tem esse costume? Nem que seja um cafezinho na esquina, nem que seja 10 centavos. Por quê? Você vai somando esses centavos aqui e ali. É o que eu comentei que era a cerveja do meu pai do final de semana. Você paga coisas que você nem percebe e depois deixa de fazer coisas para o seu lazer. Tarifas de banco, os próprios juros quando a gente paga coisa atrasada. Aquelas contas, tipo celular, que às vezes a gente nem liga para ela e às vezes aumenta ou vem cobrando alguma coisa indevidamente. E essas coisas vão comendo o seu dinheiro. Então, você já parou para perceber? Avaliar como é que estão as suas finanças? Você já olhou alguma vez o seu extrato bancário? O que tem lá de despesa, de tarifas que você paga? Ou não? Você simplesmente paga e está tudo certo. Como é que fica? Né? O seu próprio extrato. A tarifa bancária normalmente vem uns R$ 13. E tem alguns benefícios, né? Porque é um pacote de serviços. O que você está pagando? É algum saque? Tem alguma transferência? Tem folha de cheque? Você usa todos os serviços do seu pacote? Ou não? Você está simplesmente pagando? Você paga e não usa nada com opções de banco digital que não cobram uma tarifa. É igual cartão de crédito. O cartão de crédito é uma coisa
que divide opiniões. Eu particularmente amo cartão de crédito. Por quê? Porque eu sei exatamente qual que vai vir o valor da minha fatura. Então, se sair do meu limite de gasto no mês, eu consigo rapidamente avaliar e cortar os gastos. Agora, se você usa o cartão de crédito para pagar coisas que você não tem condição de comprar, aí é fria. Por quê? Se você já não tem condição de comprar, você adquire uma dívida usando o cartão de crédito e quando chega a conta você não tem condição de pagar, você vai pagar aqueles juros absurdos. E aí que a vaca vai pro brejo de vez, tá? Então a gente tem que avaliar esse tipo de coisa. O que está sendo gasto aonde? E onde que eu consigo enxugar os gastos? Uma boa prática interessante é o quê? Depois que você preencher a planilha mapeamento da lucratividade, que está lá no link da bio, senta com a sua família e começa a discutir aonde você consegue enxugar despesas. Então lembre-se, o primeiro ponto é eliminar as dívidas. Para isso, eu tenho que gastar menos do que eu recebo. Primeira coisa, porque se você estiver gastando mais, você nunca vai quitar essas dívidas. Então, se você estiver num caso de gastar mais do que entra, primeira coisa, puxa o cinto, aperta e para com tudo que você não tenha que fazer emergencial. Então, deixa as coisas básicas, do tipo alimentação, moradia. Mas o restante, enxugue ao máximo. Pare mesmo de gastar. Para que você quite essa dívida o mais rápido possível. Depois, quando as suas despesas estiverem pelo menos igual às receitas, o que é interessante? É você reduzir as despesas a um nível de 70%. Ou seja, se você ganha R$1.000, você tem que gastar no máximo R$700 por mês. Lembrando que você, nesses R$700, você já tem que vir economizando aqueles valores que você vai pagar no final do ano, ou no início do ano, como o IPTU. Por quê? O que você vai fazer com essa sobra? Essa sobra, basicamente, você tem que pensar em 3 coisas. Uma, aquele dinheiro da dor de barriga, que não dá uma vez só, então, para emergências. Outra parte, alguma coisa de médio prazo, como, por exemplo, uma viagem, trocar um celular, um carro. Por quê? É uma soma um pouco maior de valor. E uma outra parte para a sua aposentadoria. Para aquele momento que você já não vai estar tão produtivo, você não vai estar trabalhando, ou então você vai ter aposentado e vai ter reduzido a sua receita. Mas é pensando no futuro mesmo. E com relação à dor de barriga, tem uma métrica interessante, que é o quê? É você guardar em torno de 6 meses das suas despesas. Ou seja, vamos supor que na sua casa as despesas girem em torno de R$800. 6 vezes 8, 48. Então você deveria ter guardado pelo menos R$4.800 numa conta. Por quê? Deus o livre, alguém fica desempregado, alguém fica doente, é onde você tem de onde tirar. Então, a gente tem que saber como é que estão as nossas finanças, as entradas, as saídas, as dívidas. A gente tem que estar num nível de pagar menos do que recebe, porque senão a gente vai virar na bola de neve. E a gente tem que conhecer aonde a gente consegue enxugar as nossas despesas, para que a gente consiga economizar, poupar. Lembrando, a minha regrinha, na minha receita mágica, é 70% da sua receita. Então você não pode gastar mais do que 70% do que você ganha. E a diferença, você guarda. Você poupa. Essa é uma formulazinha mágica, mas que é muito interessante. Por quê?
é comum a gente não saber com que gasta e aonde gasta. E eu vou dizer uma coisa, a gente se perde é nas contas pequenas, não nas contas grandes. A gente se perde no quê? É nos gastos da padaria, é num cafezinho na esquina, é um sorvete. Por quê? A gente não liga, é um valor pequeno, tudo bem, não dá nada. É 10 centavos mesmo, não tem problema. Mas soma de pouquinho em pouquinho. Então a gente tem que pensar nesses pontos. Como que a gente faz para economizar de uma maneira simples? Não é fazer economia porca, tá? É você realmente economizar, é procurar promoções no supermercado, é você fazer pesquisa de preço, para que você evite ter que comprar na emergência, que você gaste na emergência. Porque toda vez que você faz correndo alguma coisa, que você faz no desespero, você toma atitudes não tão racionais. Porque é emergência, né? Vai, mas é nesse ponto que é o mais perigoso. Porque a gente normalmente nem raciocina. A gente faz no automático, porque precisa, é urgente, não sei o quê. Então, o planejamento é interessante para você prever, para você se antever, para você pensar com antecedência nas coisas que podem acontecer. E com isso, você ficar mais tranquilo nessa jornada. Porque as finanças incomodam muitas pessoas. Eu mesmo, quando eu vejo que o dinheiro só está saindo, eu fico preocupado. Ou será que isso só acontece comigo? Então, para eu trabalhar com a cabeça mais fresca, eu tenho que ter uma certa reserva financeira. Porque senão eu desespero. Agora, não adianta você ficar se matando. É melhor respirar primeiro, avaliar o cenário, para depois você tomar alguma atitude. Nunca de cabeça quente. Nunca sem avaliar bem o cenário, todos. Como é que tá as suas finanças mesmo, que eu comentei. Por quê? Às vezes a gente pode estar tomando uma decisão de, às vezes, apertar, de espremer alguma conta, sendo que tem outra que era mais fácil e eu não ia sofrer tanto. Percebe? Faz sentido para você? Quantas pessoas acabam entrando em financiamentos indesejados? Por quê? Se desesperou e foi a primeira solução que enxergou, tomou. Então a gente tem que tomar cuidado para tomar decisões pautadas somente em emoções. Tá? Porque isso faz a gente ter essas atitudes mais de repente, né? E normalmente são são decisões menos assertivas. Bacana? Pessoal, se for tendo algum comentário, alguma dúvida, pode já ir deixando aqui, tá bom? Que a gente já vai respondendo. Só lembrando, eu deixei já disponível para você solicitar a sua planilha mapeamento da lucratividade lá no link da bio, tá bom? Pode solicitar que eu vou mandar. Se ficar também alguma dúvida, pode mandar depois, que a gente vai respondendo sem estresse nenhum, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse momento. Eu sou o Rafael Noronha, eu desenvolvo soluções para as pessoas, para ajudar as pessoas a se desenvolverem e terem mais qualidade de vida. Abraço e até a próxima. Até mais. Se não tiver nenhum comentário aqui, eu vou dizer um tchau para vocês, né? Se tiver alguma dúvida aí, a gente já vai respondendo. E boa. Deixa eu ver aqui, pessoal. E aí, pessoal, se tiver alguma dúvida, a gente responde. Algum comentário. Senão a gente vai
encerrar por aqui. Tá ok? É isso aí, pessoal. Eu vou deixar essa live gravada. Compartilhem, deixe seu comentário, mande para aquela pessoa que possa ser ajudada por essas dicas também. E a gente vai se falando. Abraço, até mais. Aí, ó, o Douglas até comentou, né? A gente não consegue fazer avaliações corretas no desespero. É verdade, Douglas. Né? A gente faz o que a gente julga ser melhor naquele momento, né? Mas a- o nosso inconsciente acaba puxando para o lado emocional. Então a gente, às vezes, toma uma decisão não tão acertada. Não quer dizer que é uma decisão errada, mas é uma decisão que poderia ser melhor avaliada, né? A gente poderia ter uma avaliação melhor do cenário para tomar aquela decisão. E aí uma dica, né? Às vezes a gente decide tomar decisões sozinhos, sem ouvir a opinião de outra pessoa. E olha como na própria família a gente já pode pedir alguma ajuda. Às vezes você conversar com a esposa, namorado, namorada e tal, seu irmão, ajuda você a clarear as suas ideias. Né? Por quê? Apenas às vezes o olhar diferente te ajuda a enxergar uma solução melhor. Então a gente não precisa fazer as coisas sozinho, né? Não precisa ser o super-herói, né, que tem peito de aço, que não vai acontecer nada. A gente tem que também saber o momento de pedir ajuda. Principalmente quando for aquilo que a gente não tem tanta experiência. Porque tem pessoas mais habilitadas para te ajudar, né? É bem por aí. E aí, pessoal, mais algum comentário aí? Não vou estar encerrando por hoje. Lembra que eu deixei lá na biografia o link do mapeamento da lucratividade. Fica à vontade, é só solicitar que nós vamos atendendo, tá bom? Abração! O povo da produção aí toda em peso. Valeu, pessoal. Até mais.